Olá, meus irmãos, hoje dia 9 de setembro, estamos aí na 23ª semana do Tempo Comum. Deus nos dá a graça e a oportunidade de estar aqui para a partilha da palavra. Estamos aí no mês da Bíblia, palavra de Deus. Esta é a carta de amor que Ele nos deu. Ela é viva, poderosa para nos corrigir, educar e orientar. Isso que o apóstolo Paulo nos fala. Ele fala para nós. Por isso, meus irmãos, não fica só para você essa mensagem. Compartilhe, envie para outros também, para fazer essa experiência do poder da palavra de Deus. Hoje o Evangelho está em São Lucas 12, 19. Rezemos pedindo que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, venha nos iluminando, abrindo nosso coração para bem acolher a palavra de Deus. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naqueles dias, Jesus foi a uma montanha para rezar. Passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filhos de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral, de Tiro e de Sidônia, vieram para ouvir Jesus e ser curado de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 6, do versículo 12 até o 19. No Evangelho de hoje, podemos ressaltar duas coisas. Jesus em oração à noite sobre a montanha. A montanha na Bíblia é o símbolo do lugar de encontro com Deus. E a oração que tem um tema peculiar e muito importante no Evangelho de São Lucas. Ao longo de sua narrativa, o evangelista apresenta várias vezes a oração, e em especial apresenta Jesus que ensina os discípulos a rezar o Pai Nosso. O Evangelho narra que Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos. Ele foi para a montanha rezar, passou a noite inteira em oração. Ao amanhecer, ele desce da montanha e faz a escolha dos seus apóstolos. Olha aqui, isso é bem importante. Jesus tinha que tomar uma decisão muito séria, muito importante para o seu ministério. É a escolha de um grupo de discípulos que levaria adiante a sua missão. Não era uma decisão simples. O que Jesus fez antes disso? Ele se afastou de tudo, foi para a montanha, passou a noite toda em oração. Isso nos ensina que as nossas decisões seriam menos desastrosas se nós colocássemos Deus no centro, antes de tomar qualquer decisão. Em vez de seguirmos apenas as nossas próprias vontades e interesses. Se nós colocarmos sempre Jesus no centro da nossa vida espiritual, seria muito mais frutuoso. Isso seria
produziria muito mais frutos se nós recorrermos à oração antes de decidir e tomar qualquer atitude. Hoje eu quero trazer uma história que melhor ilustra esse evangelho, com seus ensinamentos sobre a importância da oração antes de tomar atitudes e decisões. É importante. Santo Inácio de Loyola, ele tem uma conexão perfeita com esse evangelho que nós acabamos de ouvir. Ele diz: agir como tudo se dependesse de nós e rezar como se tudo dependesse de Deus. Santo Inácio de Loyola, quando ele faz a escolha dos seus primeiros companheiros de missão, ele ainda não era sacerdote ou teólogo. Era um ex-soldado espanhol, vaidoso, ambicioso, que, após ser gravemente ferido em uma batalha, passou por uma profunda conversão. Uma profunda conversão espiritual durante a sua convalência. Ele começou a discernir a vontade de Deus para a sua vida, através de uma intensa vida de oração. Olha como isso é importante, decidir as coisas em oração. Muito semelhante ao que Jesus fez na montanha. O tempo na solidão e na oração. Após a sua conversão, Inácio não saiu imediatamente para fundar uma ordem, não. Ele passou 11 meses em total solidão e oração em uma caverna em Maresa, na Espanha. Foi ali que ele fez um profundo discernimento e o encontro com Deus. Ali foi a sua montanha. Ele começou a escrever os seus exercícios, que tornaria os exercícios espirituais e um método precisamente para ajudar as pessoas a discernir a vontade de Deus em suas vidas. Ele toma a decisão e forma um grupo. Anos depois, já em Paris, como estudante, Inácio sentiu que Deus o chamava para algo maior do que uma missão solo. Ele sentiu a necessidade de formar um grupo de companheiros fiéis para ajudar as almas. Esta não era uma decisão simples. Quem escolher e como convencê-los? E se isso seria realmente a vontade de Deus? O processo de escolha sempre em oração. Inácio não escolheu seus primeiros companheiros, não. Ele não escolheu seus primeiros companheiros, que se tornaria os fundadores da companhia dos jesuítas. Por amizade ou por conveniência. O seu processo foi a oração intensa. Ele convidou os colegas que sentia ser sério e espiritualmente aberto a fazer os exercícios espirituais. De um retiro de 30 dias de silêncio e oração profunda para ter o discernimento durante e após o exercício. Ele e os candidatos discernir junto em oração se aquele era mesmo o caminho que Deus queria. E sempre colocando Deus no centro das suas escolhas. E a pergunta central era: o que eu quero? Mas o que Deus quer de mim? Essa era a pergunta. Pedro Fabro, Francisco Xavier e Simão Rodrigues foram os primeiros jesuítas escolhidos através desse longo processo de oração e discernimento. Ao longo do tempo vieram outros, mas esses foram os primeiros. E assim como Jesus que escolheu os apóstolos após uma noite de oração, assim como Jesus na escolha pelos seus discípulos não teve 100% de êxito na escolha. Ele escolheu Judas Iscariotes, que depois o traiu. A história de Inácio também reflete a lição de que mesmo as escolhas feitas em oração podem ter resultados imprevistos.
devido à liberdade humana, a liberdade que Deus dá para cada um de nós. Um dos seus primeiros e mais talentoso companheiro foi o padre Simão Rodrigues. Santo Inácio de Loyola, ele investiu muito nele, confiando-lhe grandes responsabilidades em Portugal. E, no entanto, com o tempo, Rodrigues tornou desobediente. Orgulhoso e causou sérios problemas à jovem ordem, buscando seus próprios prestígios perante a corte portuguesa. Foi uma grande decepção, uma traição ao espírito inicial do grupo. Santo Inácio, assim como Jesus, não controlou Rodrigues. Ele apenas repreendeu, orientou, mas no final respeitou sua liberdade, mesmo tendo que removê-lo de sua posição de liderança. Foi uma dolorosa prova que, no discernimento humano, mesmo os mais piedosos ainda lidam com a fragilidade humana. A lição do Evangelho para nós hoje é a oração. Antes de discernir qualquer coisa, fazer a escuta da palavra de Deus. Colocar Deus no centro de todas as coisas, principalmente das nossas escolhas. Pedir a Deus o discernimento. Jesus que sobe a montanha para ouvir o Pai, para tomar uma decisão importante, a escolha dos 12. Inácio que vai na caverna de Mansera, ambos buscando a solidão para um encontro profundo com Deus, antes de agir. Jesus escolhe os 12, Inácio forma os primeiros companheiros, e a decisão é crucial, de formar um grupo para uma missão maior. Jesus em oração, antes da escolha, e Inácio usando exercícios espirituais. A oração e o discernimento são método central para a tomada de decisão. E não mera lógica humana. São dois personagens idênticos, Judas Iscariotes e Simão Rodrigues. O reconhecimento de que a liberdade humana pode levar ao fracasso, mesmo dentro de um grupo escolhido com oração. E a confiança de que, no final de tudo, está nas mãos de Deus. A vida de Santo Inácio é para nós um testemunho poderoso de como colocar em prática a lição do Evangelho que nós acabamos de ouvir hoje. Rezar como tudo dependesse de Deus, para estar no agir, como tudo dependesse de nós. É isso hoje, meus irmãos, para a nossa reflexão. Obrigado pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia. Não esqueça de compartilhar, curtir, enviar para seus contatos. Tocar no sininho, para que outras pessoas também possam receber essa mensagem. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.